bem-vindos a mais um Conficast, o podcast de confiança do Grupo Confia. E hoje estamos aqui com a dona Aldete Roding, uma perita judicial muito importante para a sociedade, uma vez diante de uma sociedade tão corrupta, de tantas injustiças que existem. É muito importante não só o advogado para defender as causas processuais, como também o próprio perito, para levantar as provas técnicas, as provas judiciais, para que num processo realmente a pessoa possa fazer a avaliação, se vai levar adiante um processo ou não, ou se de repente vai se defender, depende do lado que ela está, depende muito de quem é que está contratando essa profissional. Por isso que é muito valioso o podcast de hoje, onde convidamos a Aldete Roding. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa entrevista. Boa tarde, Jaime, tudo bem? Muito obrigado pelo convite que você me fez, por essa entrevista, né? Sobre o meu trabalho, que eu atuo em investigação e perícia criminal, e que venho trazer ao público, na sociedade, várias áreas para ter defesas do bem e do mal. É verdade. Conjunto com advogados, juízes, promotores, polícia civil, militar, polícia científicas, né? Uhum. Que a gente vai buscar o levantamento de cada processo que fizemos, de laudos. Entendi. Que seria, eu sou formada na faculdade curso superior, tecnologia, investigação e perito criminal, né? Uhum. E em vários outros cursos também, como investigação, com colegas, né? Tenho parcerias que atuam na área também. E eu estava até dando uma olhada aqui, né, de todo o seu currículo aqui que está envolvido, né, que ele envolve a perícia criminal, perícia judicial, a questão do uso capião, perito veicular. Então, à medida da nossa entrevista, a gente de repente pode abordar cada tema para de repente trazer ao nosso telespectador aí toda a validade, né? Em que área ela atua e em qual dessas áreas pode ser útil para a sociedade. Isso. Tá bom? Mas um pouco antes de entrarmos nesse tema da perícia jurídica, a gente quer saber um pouco mais sobre a Aldete como pessoa, né? Então. E a gente sempre leva em consideração, assim, a vida profissional da pessoa, ela também é muito influenciada pela criação, seus parentes, seus familiares, seus pais, quem te influenciou, quando que você entrou no mercado de trabalho, quais outras profissões que talvez você já tenha também, que talvez não está muito dentro da área de perícia jurídica, mas que com certeza soma, né? Porque a gente com certeza precisa... tudo é influência, né? Sim. Eu vejo que no seu currículo, ao avaliar nos bastidores, né, sobre a sua profissão, eu vejo que você comentou comigo que também trabalhava na área de representante comercial. Sim. E hoje eu vejo que todo profissional, ele precisa ter um entendimento comercial. Tem que ter, sim. Porque a pessoa tem que saber fazer a propaganda, saber se apresentar, saber vender. Isso. Então, até um advogado ou alguém da área de direito, ela precisa ter um conhecimento comercial. Então, por mais que fale, mas a formação comercial não existe faculdade. Não existe, mas que é importante, É importante. Porque se a pessoa não conhece de comércio, não sabe vender, ela nem casa. É verdade. Porque a primeira coisa que você faz é vender a sua imagem, não é? Exatamente, pelo casamento, né? Até no casamento você vende a sua imagem para o esposo, ou esposo para a esposa, entendeu? A qualidade de cada um, né? Isso, exatamente. Então, eu me casei nova, com 17 anos. Vim de uma família de origem alemã, né? Olha, alemã. Ele se escreve Roding. Isso, se pronuncia Reding. Reding. Meus avós vieram da Alemanha, né? Que parte da Alemanha? Berlim. Ah, Berlim. Puxa, é super histórico ali, né? O Muro de Berlim, a divisão do comunismo e capitalismo. Em que lado do muro você ficou? Eu nasci em Passo Fundo, né? Que meu avô veio com a sua família, com seus filhos, e se estabeleceram em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá. Daí, meus avós, depois que tiveram seus filhos, já alguns casados, né? E meu pai e minha mãe se casaram lá. Minha mãe era de Erechim, né? Não sei como se conheceram, mas se conheceram. Olha só, é longe, né? Erechim de Passo Fundo? Não, dá uns 100 quilômetros só. Ah, então tá dentro da área de atuação ali. Daí meu avô, com toda a família, veio para o estado do Paraná.
A cidade se chama Iguiporã, Paraná, adiante de Marechal Cândido Rondon, né? Comprou uma fazenda, ele era coronel do exército, né? Sim. E atuou lá e fez sua família se formar e desenvolveu, cresceu e assim eu vim a Ponta Grossa porque fiquei órfãos de pai, né? Os dois morreram? Não, órfão de pai só. Ah, só do pai. E daí a minha mãe não tinha condições financeiras, ela me doou para meus tios aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Eu com 11 anos vim morar com eles e estudava e ficava com eles e conheci o pai dos meus filhos, que hoje é falecido, né? Senhor Newton Tramontim, né? Que com o tempo daí a gente houve uma separação do casamento, divórcio. Tivemos um casal de filhos, Tiago e Tatiana, que são os meus tesouros da minha vida, né? E hoje estou atuando, vim à busca de conhecimento na área de jurídica, na área de direito. E estou colocando adiante, né? Porque adoro essa profissão de buscar a qualidade de cada pessoa, a verdade, principalmente, né? E a justiça, né? E a justiça. Porque hoje tem muitas pessoas que são julgadas por inocentes e outros verdadeiros, que são causas por motivos que causou o problema, né? A justiça, né? Sim, sim. E muita falsificação entre famílias e cartão, assinaturas, né? E eu sempre gosto da verdade. Entendi. Eu sou uma pessoa que Deus me deu um dom pelo olhar das pessoas, eu já conheço e leio. E sei quando a pessoa fala real, não é real, isso me ajuda bastante. Já estou atuando em alguns processos, né? E estou tendo bastante resultados. Ai, que bom. Faço parceria com alguns advogados, juízes, né? Sim. Sou nomeada pelo Tribunal da Justiça, os laudos, né? Que o juiz apresenta para mim. Entendi. Eu apresento para eles, né? E daí eu tenho que dar determinação. É o próprio juiz que te nomeia como perita do caso. Isso, para mim, ele apresenta o processo para mim e eu tenho 15 dias para apresentar para ele, né? Sempre é o prazo de 15 dias? Só 15 dias. Puxa, é muito rápido, curto tempo, né? Muito pouco tempo. Mas eles te dão ferramentas para isso? Não. Que te ajuda em alguma coisa? Não, eles pagam tem que ir por conta própria? Eles pagam para mim 50% para daí eu começar o meu processo. Entendi. Daí 50% no ato da entrega e sendo aprovado. E essas investigações que você faz, tem custo para fazer essas investigações? Tem gastos? Tem gastos com combustível, com equipamentos, com coletas, entendeu? Um monte de coisa. Entendi. Muito. Por isso que existe essa antecipação por parte dos juízes para que dê condição financeira para que você possa atingir aí o resultado. Isso, para atingir o resultado. Quanto mais eu tenho a financeira boa, mais eu termino o processo mais rápido. Ah, entendi. É bom ter uma estrutura, daí tem que ter né? a empresa com CNPJ, alvará, para eu emitir a nota fiscal, né, para o juiz, né? Sim. Para o juiz me liberar o restante do... Eu estava conversando contigo nos bastidores e você comentou comigo que tem até uma parceria com vários profissionais, né? Tenho. Quais são os profissionais que te ajudam nessas investigações? Peritos, né? Investigadores, advogados, né? E tanto que o Edson Stadler, ele me dá uma força bastante, que ele é advogado. Ele é delegado também. O delegado Dr. Toledo, de Curitiba, muito famoso. Bem graduado, também me dá muita força nas nomeações no fórum com o juiz, né? Que me ensinou bastante, me ensinando, né? Como que é os procedimentos. E eu estou agora à busca de mais aperfeiçoamentos. Estou entrando para fazer a graduação de Direito também. Ai, que bom. Você vai se tornar advogada, então. Também, para ter mais informações, né? Legal. Apesar que perito... Os advogados têm um acesso maior também, né? Perante a OAB, aos acessos governamentais, né? Isso, exatamente. Que é alguma coisa que você, às vezes, não tem tanto acesso. Isso, exatamente. E daí também estou me formando em biomedicina agora metade do ano, para engrenar junto com o perito criminal, né? Mas como que a biomedicina tem a ver com a área jurídica? É pela coleta, né? Exames, para a gente ter o resultado e a gente anexa junto com o processo. Ah, é quando se investiga um caso de homicídio, por exemplo. Isso, a gente vai lá fazer a coleta, né? A gente faz os exames, né? Que tipo de coleta são Análises clínicas, né?
Análises clínicas. Aham. Entendi. É, Aí, no caso, se eu deixar um fio de cabelo na roupa ali, eu vou fazer o exame, você né? tem como saber o DNA. Isso, o DNA, exatamente. É tipo assim, posso fazer o DNA do pai, né? Da mãe, do filho, Isso é né? quando acontece algum crime mais utilizado em biomedicina ou em outros Então, fatores em também? várias áreas. Crimes, homicídio, né? Homicídio. Aham. Interessante. Alguns outros também, entendeu? É tipo, assim, eu estou investigando um caso de um casal de família. A mulher, um exemplo, né? Uhum. O esposo desconfia que o filho dele não é dele, que a mulher teve com outro cara, com outra pessoa, né? Uhum. E o pai pede para mim fazer o DNA desse filho. Vou lá, coleto o cabelo do pai, da mãe, para não desconfiar, né? Então, no caso, é uma investigação sem autorização da pessoa. Essa investigação. Tipo, só o pai me deu autorização para fazer a investigação. Só o pai. Uhum. Ah, entendi. Ou a mãe também, entendeu? Ou a mãe. Mãe Entendi. não, mas o pai. Ah, entendi. O pai. Entendi. Esse até já E aí fiz você faz a coleta. Geralmente, como você hoje não tem essa formação de biomedicina, você Mas daí tem eu que peço- pagar para alguém fazer. Isso, daí eu peço para outro biomédico fazer para mim. Aí agora que você tendo essa formação, você Daí mesmo vai poder eu vou mesmo poder emitir o fazer. laudo. Isso, eu mesmo posso fazer o laudo, emitir o laudo. Entendi. Aí vai ficar mais completo o seu atendimento. Isso, aham. Esses dias eu fiz um laudo desse, mas eu tive que pedir para um outro biomédico para fazer e tive resultado mesmo. Entendi. Daí a mãe engravidou de outra pessoa e registrou no nome do casal. E o pai desconfiou que não tinha certeza, Não era entendeu? o pai, não era. E E aí pediu para mim fazer. e viu que não era mesmo. E daí deu positivo. Poxa vida, hein? É difícil, hein? Trabalho meio. Você tem que ter muito equilíbrio, né? Porque se você não tiver equilíbrio do que você está fazendo, né? Do que você está analisando, você tem que ter... Tentar não se envolver muito com os problemas dos outros, né? Porque Isso. abala emocionalmente, né? Isso, exatamente. Tem que ter Graças a Deus, sangue eu tenho, de barata aí. eu tenho assim, uma parte espiritual muito boa. Eu tenho muito equilíbrio nessa parte, entendeu? Entendi. Eu sou muito feliz e eu agradeço muito a Deus, né? Por me dar esse dom, né? Tá certo. Entendi. Então tá certo. Vamos ver cada caso aqui, né? Então, por exemplo, quando você fala do curso de tecnologia, investigação e perícia criminal, ele já envolve tudo. Isso. Tudo. E aí, em cima de tudo isso, agora a gente tem que ir separando caso a caso, né? Por exemplo, o perito judicial. O que engloba? O perito judicial é assim, quando o juiz pede para mim fazer um laudo, eu tenho que ter definitivo aquele caso que é real. Que aconteceu mesmo com aquela pessoa. Tem que buscar o fato. O fato. E ver se é verdadeiro ou não. Porque às vezes pode ser uma história fictícia, inventada. Isso, exatamente. Uhum. Então, o primeiro ponto é buscar a verdade. Buscar a se verdade. aquela acusação ou aquela questão é verdadeira ou não. Uhum. E aqui também está envolvido o uso capião, né? O uso capião já é uma coisa mais conhecida, né? Isso, é bem conhecido. Mas é bom citar, porque para alguns pode ser novidade, né? Isso, exatamente. Tipo assim, eu moro numa casa e já há muitos anos o dono daquela casa não pagou IPTU, tá abandonado. Uhum. Então, eu vou lá e quero a busca, faço uso campeão para adquirir esse imóvel no meu nome. Entendi. Mas eu tenho que fazer uma investigação bem certinho, correto, para não me prejudicar os danos para mim. Entendi. Para não pagar Porque, multas assim, vamos supor, eu prejuízo. sou um inquilino. É. Aí eu alugo uma casa. Aí eu fico morando por anos lá. Uhum. A pessoa tem, de repente, direito sobre essa casa? De fazer uso capião ou não? Depende. Se você tem... se você está ciente que é do proprietário a casa, você não precisa fazer. Mas agora, se você usa de má fé, você pode adquirir essa casa para você. Algumas pessoas usam de má fé para adquirir a casa. Isso, exatamente. Entendi. Então, isso acontece quando é má fé, então, em Isso alguns momentos. isso, E aí que você entra para ver se é má fé ou se é de direito. Isso, exatamente. Porque assim, se é um inquilino que tem um contrato legal, assinado, renovado, é acompanhado pelo proprietário, faz as manutenções na casa, aí automaticamente, por mais que ele pode tentar fazer uso capião, ele não tem direito, né? Isso. Porque ele é bem assistido pelo proprietário. Isso. Mas em alguns momentos pode ser que o proprietário dá uma abandonada lá, né? Isso.
Daí ele tem direito. E aí, de repente, não vou pagar IPTU, não vou pagar água, luz, não vou pagar nada, por mais que geralmente os contratos regem de que é de obrigação do inquilino. Mas às vezes a pessoa não faz manutenção na casa, não paga IPTU, não paga nada, todas as obrigações do proprietário ele não cumpre. Aí sim, aquela pessoa pode requerer o direito da casa. Isso, pode requerer. E nesse momento que ela pode entrar com o processo de uso capião. Isso, E ela pode realmente tomar conquistar posse. esse direito. E conquistar esse direito. Não importa que valor que é. Entendi. Isso acontece muito aqui na cidade? Aqui em Ponta Grossa, bastante, principalmente nos bairros, né? Mais pobres. Nos bairros mais pobres. Isso, que a pessoa não está tendo condições de pagar, né? Porque o inquilino, ele é feito contrato, maior parte, com a imobiliária, né? E aí, às vezes, eles não conseguem pagar. Daí eles não conseguem, às vezes, para os últimos meses, não pagar os aluguel, não pagou os IPTU, daí foi acumulando, né? Foi assim. Entendi. Interessante. É um ponto muito delicado, né? Porque é muito delicado. tem que tomar cuidado, né? Para não manchar a sua reputação, né? Isso, exatamente. Então, tem que ser uma coisa bem perfeita, bem analisada. Bem analisada, né? E às vezes acontece da pessoa pedir para você, olha, eu quero fazer uso capião aqui desse imóvel, mas aí você avaliando, fala, olha, desculpa, mas você não tem direito. Teve um cliente meu que ele pediu para fazer uma investigação sobre o terreno dele, se ele tinha direito, que ele estava cuidando, isso, aquilo, limpando todo ano, né? Mas só que ele não pagava IPTU, ele não tinha direito de adquirir esse terreno. Então, uma das características que uma pessoa pode fazer uso capião é pagar o IPTU. Pagar o IPTU. Se ela passar a pagar o IPTU, automaticamente ela pode tomar posse desse imóvel. Isso, exatamente. E aí fica uma dica, você, proprietário de imóveis, que loca seus imóveis, tem que ficar esperto. Acompanhe os pagamentos do seu Exatamente. IPTU, pague em dia ali, né? Por mais que você, às vezes, faz com que o inquilino, ele pague a parte do aluguel e mais IPTU, é importante ele assumir o pagamento. Isso. Não deixar na mão do inquilino. Não, é viável o proprietário pagar o IPTU. Não deixar o inquilino. Não deixar o inquilino. Se o inquilino ficar pagando por vários anos o IPTU, ele pode entrar com uma ação, tomar posse. Olha aí, fica a dica, hein, gente? É muito importante isso, porque às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, às vezes ela passa a confiar muito no inquilino. O inquilino fala, deixa que eu pago, desconta lá do aluguel. Porque tem pessoas que fazem isso para já intenção disso. Mal intencionado. E aí acaba... De repente, obtendo o direito. É mais o IPTU o pagamento ou mais alguma coisa? Você falou de limpar o terreno também, né? Isso. Se é um terreno que não tem construção, se ele começar lá a pagar IPTU, limpar o terreno... Exato, ele pode adquirir. Ele pode também tomar posse. Isso, pode também tomar posse. Entendi. Que tá lá abandonado, que nunca ninguém cuida. Ele vai lá, eu sou vizinha desse terreno, para não causar danos para mim, vir uma cobra, um escorpião, uma aranha, né? Ele pode justificar o porquê tá limpando. Isso, exatamente. Que é por causa de questões de saúde, sanitária, né? Tudo isso. E aí ele pode, de repente, requerer o direito, porque tem um custo, né, a limpeza, né? Tem. Que pode acontecer, da pessoa abandonar lá. Ele pode guardar todos os recibos, né, das despesas que ele teve, comprovar na justiça. Entendi. Tá certo, interessante. Gostei da informação, viu? E perito veicular, a gente sabe hoje, né, que existe muito a questão de roubo de carro, eles trocam o chassi, né, montam um carro em cima de um carro que foi batido. Isso, exatamente. E aí, para passar para frente, enganar as pessoas, né? No caso, hoje existe muitas inspeções veiculares, né, que se torna um parceiro de vocês? Se torna, Porque aí fica mais fácil, né? Fica, fazer essa inspeção veicular, né? Mas muitas vezes os juízes eles necessitam de um laudo jurídico. Isso, necessita de um laudo jurídico. E que aí ele vai além do que essa perícia judicial, ou essa perícia veicular que essas empresas de inspeções fazem. Isso, exatamente. E aí é onde você entra. Aí, na verdade, você complementa as informações que está faltando para o juiz. Entendi. Que aí vocês às vezes têm que buscar as provas físicas de como foi o crime para incriminar a pessoa, de repente. Isso, Interessante. E o que é perito documentoscopia? Documentoscopia é assim, quando você falsifica a assinatura de um documento. Você vendeu uma casa, né? E você compra uma casa minha e a pessoa que eu comprei anteriormente não era assinatura verdadeira. Ela falsifica.
Ele pode ir lá copiar os dados no cartório, né? Uhum. Tem pessoas que têm amizade com pessoas no cartório e podem usar esse argumento, entendeu? Então eles conseguem, às vezes, até reconhecer firma dessas assinaturas? Consegue, aham. Não necessita presencial? Ser presencial? Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Não, às vezes não presencial, às vezes sim presencial. Entendi. Mas as pessoas têm os documentos, né? Sim, sim. E existe alguma corrupção por parte dos cartórios? Às vezes sim. É, porque aí facilita, né? Facilita. Pro criminoso, né? Isso, facilita. Aham. É que tem muitos cartórios clandestinos também, né? Ah, tem cartórios clandestinos. Uhum. E aí eles criam Um validades. vínculo daí, aham. Entendi. E aí são mais nesses casos de escrituras, então. Isso, exatamente. Compra e venda de imóveis. Isso, aham. Tem mais alguma coisa fora compra e venda de imóveis? Não, tem outras fazendas, né, também. Fazendas. Né? Imóveis em geral. Imóveis em geral. Uhum. Entendi. Interessante. E o perito em grafotécnico? Grafotécnico é falsificação de assinaturas. É o mesmo esquema também. Exatamente. Aqui o documentoscopia, ele avalia o documento. E avalia o documento, exatamente. Agora o grafotécnico, ele avalia a assinatura em si. Isso, exatamente. Então, na verdade, é um complemento do outro. Isso, aham. Ah, entendi. Então, geralmente, quando tem algum caso de documentoscopia que você está cuidando, entra também essa parte grafotécnica. Isso, entra Que assim. é onde você tem que avaliar se aquela assinatura foi realizada realmente por uma pessoa. É. E se ela faleceu? Ah, daí tem que... Porque Tem outro procedimento que tem que fazer, entendeu? tem outros procedimentos. Uhum. Porque acontece, né? De repente Acontece. falar, ela assinou, mas e aí? Agora, porque se a pessoa tá viva, você consegue comparar a gráfica. Daí faz um levantamento, tem um procedimento mais delicado para fazer. Tem um procedimento também. Para buscar no anterior do primeiro dono, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Interessante. E aí depois tem um avaliador de bens. Bens pode ser mesa, televisão, sofá. Tudo? Tudo, em geral. Mas geralmente é mais imóveis, né? Isso, aham. E para que serve essa avaliação? É tipo assim, o juiz teve um casal que se separou lá, né? Uhum. Fazendo divisões de bens, né? Certo. Daí um vai ficar com isso e aquilo, daí tem que fazer um relatório. É como um inventário. Exatamente. Tem que com inventariar tudo. Isso. Fazer uma lista ali de itens, E colocar os valores. Uhum. E tipo assim, eu sou dona de uma loja. Uhum. E o senhor João foi lá e fez uma compra. E ele não pagou. Mas ele tem... O que o dono da loja fez? Ele fez um levantamento, né? Pegou um perito, fez uma investigação. O seu João tem bastante imóveis, está com os móveis todos lá na casa. Daí ele vai lá e faz a avaliação dos móveis para quitar a dívida que está lá na loja. É como se fosse uma busca e apreensão. Isso, uma busca e apreensão. Uhum. E aí precisa do investigador para catalogar o que ele tem, para ver se vale a pena entrar com o processo de direito ou não. De direito ou não. Uhum. Ah, entendi. Interessante também. E aí, então é bastante coisa, né? Bastante. Nossa, Às vezes a gente pensa que é só imóveis, né? Deixa eu fazer uma inspeção aqui, uma avaliação de quanto vale o meu imóvel para vender ou para comprar. Daí de imóveis, daí é terreno, casa, avaliação. Sim. Imóveis é esse que eu especifiquei primeiro, entendeu? E existe alguma questão de injustiça? Falar, a pessoa tá querendo dividir os bens aí, o casal se separou e ela tá falando que o bem vale 100 mil, sendo que vale 300. Aí entra essa questão de fazer a avaliação? Entra essa questão também, essa avaliação. Uhum. Para saber se o valor é real que ela está propondo ali na divisão de bens. Isso, exatamente. Aí se torna mais justo, né? Nos móveis, né? Nos imóveis, né? Uhum. Interessante. E papiloscopia, o que é isso? Papiloscopia é quando você olha nos seus olhos da pessoa, no rosto, assim, sabe? Nas orelhas, para ver se a pessoa é real. Se a pessoa é verdadeira. Que está no documento. É quando ela se passa por uma outra pessoa? Isso, exatamente. É quando você está investigando se aquela pessoa ela não está cometendo crime tem um nome, né? Quando a pessoa se apresenta com uma outra identidade? Isso, exatamente. Que ela modifica a identidade, CPF, carteira de habilitação. Daí ela vai, faz uma transformação facial, né? Uhum. E muda os documentos. Isso acontece quando é um criminoso, não é? Quando a pessoa é um criminoso, ela quer mudar a identidade dela porque o CPF dela tá sujo, o nome dela tá perante a justiça lá, né? Os antecedentes criminais tá a ficha suja.
Bem E aí assim. ela tenta mudar a identidade dela para de repente tentar levar uma vida normal em cima de outra identidade. Isso, exatamente. Bem assim que é Ah, a situação. E por que leva esse nome? Papiloscopia. Papiloscopia. Interessante, né? Interessante, aham. Bem diferente, né? Eu sabia, mas agora no momento... É muito técnico, né? Muita É muita técnica, informação, né? aham. Não, mas é legal, é interessante. E aí, isso aí é complicado, hein? Como que você faz uma investigação dessa? Ah, tem que ter muitos equipamentos, né? Equipamentos. Equipamentos que lê, a gente tem que saber ler também, entendeu? A gente estuda bastante sobre isso, entendeu? E tem alguns profissionais parceiros que lhe dê auxílio nesse sentido também? Tem, aham. Até no tom da voz a gente conhece a pessoa. Até no tom da voz. Aham. Olha isso. Interessantíssimo. Então é uma empresa bem completa, né? Bem completo. Hoje, aqui na região, o que mais é... De tudo isso que a gente falou até o momento, qual que é o mais comum que você pega hoje aqui na região de Ponta Grossa, Paraná? Aqui de Ponta Grossa, o que eu tô mais pegando é para veicular, né? Veicular. É muito comum? É bastante, aham. E geralmente é o quê? É mudança de chassi? Uma mudança de chassis, entendeu? Troca de documentos de compras e donos, né? Ah, tá. Assim, falsificação, né? Falsificação. Uhum. Entendi. E eles roubam o veículo, né? Muda o chassis, muda de Pra documentos. poder revender. Isso, muda de placas, né? E eles fazem isso porque, assim, eles conseguem como isso? O documento legal? Geralmente são de Não, desmanches? É Um desmanche. carro desmanchado ali, que é mais Isso, barato. Isso, Aí exatamente. eles esquentam esses documentos, vamos dizer assim, como Isso, é o termo popular. Isso, aham. Bem assim que eles fazem. Então eles pegam um carro batido lá, que tá... É, E aí daquele carro ele pega um carro roubado e joga o chassi em cima. isso, exatamente. E aí... E às vezes, se a pessoa não indenizou o carro, né? Acaba complicando a pessoa do dono do carro. Entendi. Porque Qual que é tem- outro caso mais, fora o de veicular? A falsificação de assinaturas, né? De cartões, de conta bancárias. Você tem alguma experiência? Tenho, aham. Qual a experiência que você tem A experiência sobre que eu isso? tenho é que um neto, né? Um neto? Morava com a avó muito rica, né? E ele conseguiu falsificar a assinatura da avó, tudo, cartão, tudo no banco e até ficou em cartório, como se fosse a avó, tudo. Autenticou em cartório? Aham. Então, de tão Caramba. perfeito que fez e eu descobri. É mesmo? Aham. Ele conseguiu passar muita coisa pro nome dele? Conseguiu, mas foi reabilitado para a avó e para os demais, né? Conseguiu ser reabilitado. porque Recuperou, daí então. Recuperamos e ele acabou ficando sem nada. Caramba, ele foi preso? Foi preso. Aham. Foi preso. E qual que é o crime que ele comete? Ai, agora no momento eu não lembro o código. Tá, interessante. Porque é o advogado que cuida dessa parte, né? Daí nessa parte Você eu já fez só a perícia, né? só fiz a E perícia, aí o encaminhado para o processo advogado. judicial, até da prisão Da prisão, mesmo, essas coisas, o acompanhamento do advogado. do Entendeu? o Daí ele advogado e o recebe juiz, né? O juiz, exatamente. E quando acontece homicídio, é o próprio Ministério Público que abre o inquérito, né? Isso, exatamente. Aham. Então, às vezes, quando é um homicídio, não precisa alguém processar, né? Não precisa. A gente só vai fazer a perícia, o levantamento, a causa, né? E aí os próprios promotores, juízes, é que te contrata para fazer essa perícia. Isso, exatamente. Uhum. Entendi. Interessante. E teve algum outro caso de documentações, falsificações? Fora esse jovem que roubou a avó? Ah, Qual que foi o caso mais complexo que você pegou? o caso mais complexo, assim, que eu fiquei mais sentido foi... O filho enganar a mãe. Um filho engana a mãe? Uhum. O que aconteceu? O que ele fez? Ah, ele também falsificou assinatura, roubou a mãe, tudo, entendeu? Como que ficou a mãe quando descobriu? Ela ficou muito surpresa, porque confiava muito no filho, né? Entendi. Triste, né? E conseguiu reaver também? Consegui reaver, aham. O que ele Tanto fez? que Ele foi fal- assim, tanto que foi tão pesado assim que para mim que eu tive que passar para outro perito fazer a Aham. investigação, porque mexeu muito com a minha parte espiritual. É mesmo, mexeu Aham. contigo. Aham. É que você é mãe, né? É mãe, Você né? se colocou no lugar da mãe, né? Exatamente. Você tem que ter, é o que você falou no começo, tem que ter sangue de barata ali, tem que ter não se envolver muito com o problema, não né? pode se envolver muito em casos que a gente às vezes tem que passar para outra pessoa que tem
mais assim, habilidade espiritual, né? Emocional, não tanto emocional, forte, né? Sangue de barato, que dizem, né? Não se envolver muito, né? E aí te abalou tanto que você falou, não, eu não vou cuidar dessa parte. Exatamente. Ela ficou muito abalada, mãe? Ficou muito, E aí ela acabou a reação dela mexeu contigo. Sim, exatamente, porque ela ficou muito abalada, muito doente, né? E que precaução que uma pessoa pode tomar em cima disso? Que precauções uma família pode tomar? Existe algum conselho? Tem. Isso é conversar bastante com o filho, né? Porque ele fez isso, aquilo, né? Ter diálogo. É manter a família unida, né? Exatamente. Na verdade, né? Hoje a gente tem que ter pra gente ser feliz, o universo conspira a nosso favor, ter bastante diálogo, amor. E quando uma família está desequilibrada, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma prima, a gente tem que dar uma motivação e levantar essa pessoa. Entendi. Porque é um círculo do universo, né? Um círculo de corrente de família. Entendi, interessante. Qual que é a área de abrangência do seu mercado de investigação e perícia judicial? É documentarista, né? Mas a abrangência é nível Brasil, internacional? Sim, nível de Brasil. É Brasil. Brasil. Depois que eu terminar mais outras graduações como biomedicina, né? Eu quero reconhecer meus diplomas internacional. Daí eu posso. Entendi. Tem um processo de reconhecimento internacional para que você possa atender lá fora. Aí entra a Interpol, entra outras autoridades internacionais. Isso, Por exatamente. enquanto é federal, então. Polícia Federal, Polícia Civil, Municipal. Tem também a questão dos policiais da área científica, né? Quando se trata de homicídios. Isso, ou algum crime, né? Que exija uma perícia científica, né? Isso, exatamente. Vai lá, o João matou o Pedro, um exemplo assim, né? Sim, sim. E aí, às Hoje vezes, que tá tendo muitos casos de filho matar os pais, né? Os pais matar os filhos, né? E aí eles estudam qual que foi o instrumento utilizado, se foi uma faca, uma arma. Isso, faz coletas, né? Todos procedimento de coleta. Então, quando acontece um crime, o primeiro passo é, de repente, não mexer em nada, né? Não nas provas, na casa. Não. Se eu chego na minha casa, acontecer um crime, acontecer alguma coisa, a orientação é chamar as autoridades. Isso, chamar, que nem eu sou perita, né? Lá eles vão me chamar para tirar fotos, para fazer coletas. Tem uma distância que eu tenho que ficar, entendeu? Tudo tem que tirar foto. Prejudica, né? Quando a pessoa, sem querer, acaba mudando a cena do crime, né? Exatamente. E às vezes tem por que tirar falta fotos de toda a casa, como que tá, como ficou, entendeu? Sabe que é interessante isso? Porque eu trabalho com seguros, né? Como você já sabe. E às vezes quando acontece de um assaltante entrar numa casa, às vezes ele causa alguns danos à casa. Ele pulou um muro, ele sujou o muro. Às vezes ele quebrou um vidro, ele quebrou uma porta. E essas provas não podem ser mexidas, porque tem que passar por uma vistoria. Exato, uma vistoria do perito. Para que o perito é quem faz a vistoria, né? É o perito que faz. Isso, exatamente. Vocês trabalham com seguradoras também ou não? Trabalhamos. Com seguradoras também. E envolve essas questões de crimes. Envolve bancos também, né? Banco, eu tô conversando com o gerente do banco Sicredi, né? Hoje até eu fui ao banco Sicredi conversar com... Aconteceu alguma coisa lá? Alguma ocorrência? Se aconteceu, né? Ele vai passar para mim para fazer a investigação e o motivo e apresentar para ele, né? Entendi. Então é uma contratação prévia. Isso, uma contratação Antes de acontecer, ele já vai fazer um contato com o perito. E que se acontecer alguma coisa que não esteja de acordo, você vai investigar lá para ver o que aconteceu. Exatamente. Que interessante. Então você entra também nessa questão de seguros, né? Isso, entra na questão de seguros também. Que aí entra a questão de seguros veicular, né? Que é automaticamente, né? Isso, às vezes a pessoa compra... De imóveis também. De imóveis também. Que a gente trabalha com consórcios imóveis também. Então quando a gente compra... Porque de repente, assim, ele fez um consórcio dessa mesa, né? Ou da geladeira. Que verdade. Tem consórcios de itens também, né? Eu não sei se tem ainda... Eu não trabalho, mas... No passado tinha até de televisão, né? Tinha até de televisão. Eu sei que eu comprei até televisão. Meu pai comprou também. A gente comprou umas 3 televisões em casa, só de consórcio. E de terreno. Era da Sharp, lembra da Sharp? Lembro. Exatamente, dessa que eu fiz o consórcio. Era dela, né? Hoje eu não lembro se tem, não. Eu acredito que é mais automóvel, imóvel. Isso, É interessante. Imóveis tem bastante.
E o que te dá mais satisfação quando você atua no seu trabalho? O resultado positivo. Quando é positivo. Aham. Então já aconteceu de ter negativo, né? Já aconteceu também de ter negativo, mas eu sempre vou à busca para ter o resultado Sim, final, sim. que eu gosto muito disso. Eu acho que o resultado, independente se é positivo ou negativo, é o resultado, né? Exatamente. Você está buscando a verdade. É verdade. E você tem como provar se é fato ou é fake, né? Eu tenho muita facilidade disso, de buscar o real das pessoas. Interessante. Do jeito que se expressa. Entendi. Até vou falar um caso aqui que aconteceu de um cliente meu, que a pessoa estava devendo bastante, né? Uhum. E daí ele começou a reclamar. E eu ensinei umas técnicas para rezar o Salmo 23 e 91, 2, 3 vezes por dia. E que as coisas iam encaminhar. Tanto que a máquina que ele alugou, que é uma reta escavadeira, só vivia estragando. Tanto que ele passava os vídeos para mim e tudo, né? Daí eu falei assim, senhor, você vai fazer assim, assim que as coisas vão melhorar. Quando foi à noite, ele já ligou, falou assim, dona Odete, estou seguindo o ritmo, hoje a máquina não estragou. E não estragou mais desde que a senhora me orientou. Olha isso. E daí já passou um processo para mim fazer uma cobrança, né? Num valor bem alto. Que ele prestou um serviço para uma empresa, a empresa trocou de nome. Vai ser mais fácil para fazer a investigação ainda. Entendi. Então você também cuida de processos financeiros? Também. Quando se trata de cobrança? Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. É mesmo? Investigar o devedor. Investigar o devedor. E eles tentaram mudar o nome da empresa? Não, mas mudaram o nome mesmo. Mudaram o nome, daí foi mais fácil. Está sendo mais fácil de recuperar o valor do meu cliente que tem a ver com a empresa antiga que foi trocada de nome. E que tem a mesma relação, os proprietários da empresa. Exatamente. Não adianta querer mudar o nome. Eles pegam laranjas, né? Eles pegam laranjas. Laranjas, né? E aí tem que criar o vínculo, então. Tem que ir atrás dos vínculos. Exatamente. Para poder provar que aquela empresa é de laranja mesmo. Exatamente. Interessante. E o Pix, por exemplo? Hoje está muito se falando sobre esses golpes de Pix. E você mexe com isso também ou não? Também, E tá muito na moda, né? Esse tipo de crime, né? Até aconteceu esses dias atrás, um tempinho atrás. Que uma pessoa ia fazer o Pix para mim e não caiu o Pix, e caiu em direção de outra pessoa. Então, eles clonaram o meu Pix. Clonaram o Pix? Clonaram Já existe isso? Já existe isso. Tem que ter muito cuidado. De preferência, usar sempre o Pix do CPF. O CPF é o mais indicado? É mais indicado para a chave Pix. Por quê? O e-mail é arriscado? É mais fácil deles clonar. É? Clonar, o sistema não identifica certinho? Eles têm um aplicativo, um sistema lá que os bandidos, né? Entendi. O celular também é a mesma coisa? O celular é a mesma coisa. Que eu descobri uns meses atrás, comigo mesmo aconteceu. A pessoa estava usando o meu mesmo número, eu descobri, foi aprovado e eu fui atrás disso. Na TIM, de preferência, né? A pessoa tinha o vínculo de todas as minhas informações do meu aparelho celular e do meu e-mail. Caramba! Do meu número. Você foi vítima do... Exatamente. Entendi. E então, também... hoje é recomendado, se é pessoa física, use o CPF. Se é pessoa jurídica, use o CNPJ. Exatamente. É o mais seguro. E também comigo aconteceu há 2 anos que clonaram minhas informações. Está na justiça para receber um valor X alto que eu tinha aplicado no Banco do Brasil, né? E os bandidos, com minhas informações, criaram chave Pix diferente e levaram todo o meu dinheiro. Caramba! Daí agora só falta mais 2 audiências para liberar o juiz o meu dinheiro pelo Banco do Brasil que pagar para mim. Então agora eu tô entendendo por que você tanto ama a área de direito e justiça, porque eu acho que você foi muito injustiçada nessa vida, né? Desde berço fui muito injustificada. Injustiçada, né? Injustiçada. Entendi. Agora tem sentido, né? Porque aí você quer fazer a justiça com as próprias mãos por formação. Exatamente. Né? Eu amo essa profissão. Nossa. Entendi. Não, realmente, a gente acaba sentindo até uma certa empatia, né? Porque quando a gente sofre algumas consequências, né? Algumas injustiças, né? Aí você fala, poxa, né? Eu sofri tanto, é tão gostoso você poder fazer justiça pra você, né? Exatamente. Aí você pensa no próximo e fala, poxa, é legal ter você conseguir conquistar, né, a justiça para outras pessoas, né? Eu tenho ensinado bastante as pessoas e orientado
que eu sou também terapeuta, né? Como que tem que seguir a disciplina da nossa vida com o universo, né? Pra gente colher bem para nós e para nossa família. Entendi. Tá certo. O que a pessoa faz, ela acaba colhendo, né? O que planta, né? Exatamente. Se não é assim mesmo, pode ser da família, né? Esposa, mãe, Sim. Sem contar que a pessoa perde o crédito, perde credibilidade, perde amizades, relacionamentos, né? E a vida é tão curta, né? Não vale a pena, né? Eu amo a minha vida que Deus me deu. Sim, com certeza. Aí você se torna, de certa forma, uma conselheira, né? Exatamente. Uma conselheira para dar boas... Eu estou muito feliz pelo convite que o Jaime me fez, né? Me entrevistar hoje. E vou passar por vários clientes também, o contato dele, né? Pelo trabalho que ele faz. Obrigado, Odete. Com certeza. Amei por receber essa oportunidade, porque tinha 2 dias atrás, antes de eu Jaime vir a Ponta Grossa, que ele é do Rio de Janeiro, né? Eu dobrei meu joelho e apresentei da forma que eu queria conhecer uma pessoa que fizesse esse trabalho que eu estou fazendo hoje com o Jaime. É mesmo? E Deus me confirmou para mim que ia aparecer uma pessoa na minha frente sem eu a busca. Ah, que legal, eu não sabia disso não. É novidade, ao vivo aqui ela tá comentando isso. Isso é verdade mesmo, gente do céu, de arrepiar, ó. Caramba. Me arrepiei, ó. Foi confirmado pelo universo. Caramba. Não, mas legal, obrigado aí pela confiança, viu? Eu prezo muito a amizade dos Tramontim, da senhora agora também, Roding, né? Que é a mãe do Tiago Tramontim, que também já participou do nosso Confcast. Isso. Tá? Ele é engenheiro civil da Nível Engenharia. E aí eles acabaram conversando, né? Ele compartilhou contigo, né? Que estava fazendo o podcast. E ele falou, eu quero fazer também, né? E tanto que a minha filha, que mora na Itália, também já apresentei hoje o projeto do Jaime, né? É mesmo? Ela quer fazer divulgação no Instagram do trabalho que ela presta como fisioterapeuta estética, né? Na Itália, né? É mesmo, que legal, Itália. A minha esposa tá tirando cidadania italiana. Ah, tá? Os bisavós dela eram italianos. E aí a gente tá, já faz um tempo já, mexendo com esse processo. Ai, que bom, né? De cidadania. A gente ama a Itália, é maravilhoso. A gente já foi 2 vezes pra lá. Eu amo a Itália, muito eu gosto muito das pessoas lá da Itália, porque são muito sinceros. Vocês são descendentes de italianos? Não, eu sou de alemã. Ah, é de alemão, tá. É meu falecido esposo, né? Que é ex-esposo, né? Que sempre esposo. O Newton. Sempre, o Newton Tramontins. E por parte de mãe? De parte da minha mãe também é alemã. Alemã também? Ah, tá. Que legal. Só que eu não lembro o nome, que é uma cidade muito, assim, difícil de falar. Tá, entendi. Alemanha. Você sabe qual é, mas a pronúncia é diferente. Isso. Entendi. E você estava me comentando também, voltando ao assunto das perícias judiciais, sobre os casos de suicídio, né? Sim. Tem aumentado os casos de suicídio hoje, né? Aqui em Ponta Grossa, só esse mês aumentou 30%. 30%? 30%, As pessoas estão muito assustadoras. Depois da pandemia, você acha que teve algum efeito sobre isso? Teve bastante. Mexeu bastante com o sistema imunológico das pessoas. E qual que é a média de idade das pessoas? De 18 a 50 anos. 18 a 50 é largo, então. Muito está acontecendo aos jovens, né? É muito jovem, né? Nunca se ouviu falar de tantos jovens, né? Deprimidos ou com problemas emocionais. Isso, exato. Faculdade, né? Muito estresse, cobrança dos pais. E os pais, quando os filhos estão fazendo faculdade, não podem estar fazendo muita cobrança, né? Entendi. E no caso da perícia judicial, onde entra a importância do seu trabalho para esses casos de suicídio? A coleta, né, da informação da origem, por que ele se suicidou, né? Se foi caso de briga de família, ou financeiro, ou problema no trabalho, com colegas, ou... Se foi homicídio mesmo, né? Exatamente. Porque às vezes o criminoso tenta levar pro lado do suicídio. Isso. Teve um caso no bairro Los Angeles, né? Aqui na cidade de Ponta Grossa. O casal brigou, né? Se desentenderam, porque a esposa estava cobrando muito, porque ele ganhava pouco, né? Mas trabalhava numa empresa boa, um pai de família muito bom. E a esposa foi dormir, eles não via que a esposa nunca subia para cima, né? Para dormir no quarto, né? Com ela. Desceu para baixo, ele estava enforcado no banheiro. Meu Deus. Só que aí como foi uma briga entre casal, teve que entrar uma investigação. Isso, exatamente. Para saber se foi realmente suicídio ou se foi a esposa que pendurou o homem lá, né? Exatamente. Porque às vezes pode acontecer, né? Exatamente, mas
Aí foi constatado suicídio. Foi exatamente. Entendi. Interessante. E triste ao mesmo tempo, né? Fazer o quê, né? Tá tendo muitos casos disso daí. Lá no Rio de Janeiro aconteceu, faz um ano mais ou menos, que uma pessoa pulou do 20º andar lá de um prédio. E é muito impactante, é triste demais, né? No apartamento que eu morava, né, aqui no centro, na Rua Tiradentes, no apartamento de cima também, ele era drogado e os pais pegavam muito no pé dele, porque ele trazia pessoas drogadas, tudo, né? Daí o pai veio, o rapaz saiu pra rua, né? E o pai foi lá e tirou todos os móveis do apartamento, trocou de fechadura. Que ele queria vender. E daí deixou o filho na rua, e quando chegou de madrugada, ele gritando na porta para a síndica que estava com fome, que o pai trocou as fechaduras do portão, do controle, né? E não podia subir, que estava com frio. Daí eu e a síndica descemos lá, demos dinheiro para ele para posar no hotel, tudo, né? Daí quando ele foi no outro dia, 10 horas da manhã, aqui na 15 de novembro, né? Que tem um prédio perto da farmácia da Amanda. Ele conseguiu subir no prédio lá e se jogou e tirou sua própria vida, porque por falta de motivação dos seus pais, né? Entendi. De estarem presentes junto com ele para se livrar disso, né? Entendi. Eu não lembro se de repente a gente falou antes ou durante agora o podcast, mas eu vou falar a mesma pergunta, né? Quando você tem um caso judicial, independente do que for, o que é aconselhável? Primeiro, buscar um advogado ou buscar um perito? Primeiro é viável buscar um perito, porque ele vai analisar bem certinho o caso, né? Para daí apresentar para o advogado, porque daí fica mais fácil dele resolver. E fica mais econômico? Fica mais econômico, Porque pode acontecer, né? De você contratar um advogado, abre o processo, mas de repente você não consegue comprovar os fatos. Exatamente. E aí é onde você perde a causa, né? Exatamente. Mesmo, de repente, estando certo, mas você não tem as provas, né? Exatamente. O advogado perde a causa por falta de informações. E assim, um perito já tem todas as informações. Só que na prática isso não acontece, né? Na prática, o pessoal busca primeiro o advogado, né? Busca primeiro o advogado, mas agora as pessoas estão voltando a conhecimentos melhores, informações melhores, né? Nessa área. Entendi. E depois entrar com o processo com o advogado, né? Então, a primeira coisa vamos atrás dos fatos. Isso, exato. Vamos contratar um perito. Isso, juntar as provas. Isso. Ver se realmente as provas que eu juntei dá para realmente ganhar o processo. Né? Não, é o suficiente. Isso, né? Exatamente. E esse é o seu papel. É Exatamente. ajudar as pessoas não criarem provas, né? É buscar as provas reais. Os conhecimentos, né? Os conhecimentos. Levantar as informações corretas. E às vezes, infelizmente, pode acontecer. Da pessoa, olha, desculpa, mas a gente não conseguiu as provas concretas suficientes para, de repente, abrir um processo e ir adiante. Aí, com certeza, a pessoa vai ter uma economia por não ter gasto com o advogado. Exatamente. Porque às vezes acontece, de repente, o advogado é contratado, é aberto o processo, e de repente é o próprio juiz que vai pedir a perícia, não é isso? Exatamente, o juiz durante o processo que se contrata o perito. Exatamente. E o consumidor hoje buscando conhecimento e buscando um perito na área de justiça, né, de judicial, Sim. ele pode fazer o contrário. Isso. Que vai ficar mais barato. Exatamente, pode fazer o contrário também. Vai fazer o contrário. Você acha que esse é o melhor caminho hoje? Ou às vezes, melhor deixar... Dependendo, daí, se caso eu contratei um advogado, daí o advogado passou o processo para o juiz, né? Daí o juiz vai me contratar um perito, daí eu fui nomeado para fazer esse laudo. Daí eu faço o laudo e entrego o correto para o juiz, daí tem a definição real. Entendi. Por exemplo, recentemente, nós somos uma empresa, uma agência de publicidade. Sim. E que nós criamos marcas. Nós criamos uma marca para uma empresa. Sim. E essa empresa não pagou. Certo. Só que a marca é minha enquanto ela não pagar. E aí eu, por garantias, por querer, de repente, querer receber, ou de repente poder negociar, ou de repente, essa pessoa não me pagou, eu vou vender essa marca para outra pessoa, porque a marca é minha. Eu vou lá e faço o registro da marca. E aí, de repente, a pessoa vai lá e registra também a marca. E aí vai ficar uma briga judicial. Quem é o dono da marca? Ah, sim. Daí vai... quem que criou a primeira marca, né, a Logan, vai ter o direito da marca. Quem criou a logomarca é o que tem direito. Exatamente. E melhor ainda, se eu registrei primeiro,
Se o outro que criou a logomarca não registrou, e você registrou primeiro, você tem o direito. Que também tem essa questão, é que nem o registro de uma casa própria, né? Exatamente. Você fazer uma escritura, se eu comprei uma casa, é importante eu fazer o registro dessa casa para comprovar de que eu sou o real proprietário. Sim. Né? Então, eu falo isso porque aconteceu comigo mesmo, recentemente. Eu fiz uma marca, a gente estava negociando, a pessoa não pagou. A gente era sócio, na verdade, no início. Depois a gente não saímos da sociedade por força maior. Uhum. E aí a gente deu opção para a pessoa comprar a marca, ela não pagou. Uhum. Aí eu, nesse meio do caminho, eu falei, não, deixa eu registrar para garantir o trabalho que a gente fez, porque a gente tinha investido bastante, né? Uhum. E aí eu fiz o registro e depois ela foi lá e fez o registro também. Aí eu até entrei com o advogado para poder entrar com essa questão, porque eu entrei no INPE, no registro de marcas e patentes. Sim. E eu fiz o registro primeiro que ela, 30 dias antes. Ela também entrou com o pedido de registro. Mas ela entrou quantos dias depois? 30 dias depois. 30 dias depois que você já tinha... Que eu já tinha pedido... não, você tem o direito. E aí depois, automaticamente, eu tenho 2 vezes o direito, né? Porque primeiro que nós, como agência, criamos a logomarca, nós temos direitos autorais. E tem a questão do direito do registro também, que entramos 30 dias antes dela, né? E mesmo assim, ela entrou com a oposição da nosso registro. Aí a gente pegou o advogado, contratamos também para fazer a defesa dessa oposição que ela fez. E estamos também entrando com uma oposição contra o registro dessa pessoa. Vocês cuidam disso também ou não? Também cuidamos, do registro do INPE, marcas e patentes. Isso, e que às vezes necessita fazer uma perícia, né? Necessita fazer uma perícia. Legal. Então, mas no teu caso aí, já está aprovado e você já é sua logomarca. Não. Seu registro. Hoje, acho que ali não vou precisar dos seus serviços. Mas é bom saber... Não, mas se precisar, pode Não, com certeza. Se precisar de um laudo para provar de que nós fomos realmente os criadores dessa marca, né? Não, mas aqui já o juiz já vai dar sentença para você, já está aprovado. Né? Pelo relato aqui... Como você me explicou, já está aprovado. Né? Eu acredito que sim. O meu advogado falou a mesma coisa. Ele falou, Jaime, isso é causa ganha. Aqui mesmo, em Ponta Grossa ou outro esse lugar? Foi em São Paulo. O programa Em Dia que nós tínhamos na televisão, no SBT. Eu lembro, vi várias vezes você na televisão. E aí o programa, a pessoa não quis cumprir os contratos e os tratos. E aí a gente teve vários problemas aí. Tentamos até ser apenas uma agência dentro do programa, mas mesmo assim não conseguimos manter os nossos direitos. E aí tivemos que entrar com o processo, mas tranquilo, isso faz parte da vida, né? O importante é trabalhar, ser honesto, né? Seguir o ritmo correto, que dá tudo certo, né? E aí a gente aprendeu bastante também, né? Porque imagina que eu faço marcas, eu faço o registro e eu fui vítima da situação. E foi uma nova experiência para você. Agora você sabe como que dá os procedimentos das outras logomarcas, Não, né? com certeza, para proteger a marca dos nossos clientes, proteger tudo que a gente... Portanto, essa semana mesmo. Ontem eu estava conversando com um cliente, hoje também... fazendo o registro de 2 marcas, de 2 novas marcas que a gente criou, que a gente está mandando toda a papelaria, que a gente fez ali todos os kits promocionais da empresa, né? Se trata de uma empresa de etanol. E aí a gente, antes de mandar para a gráfica, para mandar fazer os materiais publicitários, primeira coisa, vamos registrar a marca, garantir os direitos do cliente, para que ele, de repente, não... A partir do momento que você expõe a marca lá fora... alguém pode querer se apoderar, né? Algum oportunista, né? O oportunista está tendo bastante imagino. E aí a gente aí antes de mandar para a gráfica, a gente já garantiu o registro, né? O pedido de registro. E aí sim, agora a gente vai mandar para a gráfica. Acho que está saindo hoje. Hoje à noite está indo tudo para a gráfica. Ai, que bom, né? E aí o registro saiu ontem. Acho que o pagamento saiu ontem. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? A gente foi vítima, mas ao mesmo tempo foi positivo, porque a gente tomou todas as medidas cabíveis judiciais. Sim. De Você direito. foi rápido, né? Graças a Deus. A gente fez tudo certinho. Mas vai que, né, acontece, né? De fazer alguma coisa errada aí no caminho por falta de conhecimento técnico, né? Às vezes às vezes você perde o seu direito por falta de informação. Isso é verdade. Então é importante a gente sempre buscar profissionais como você, que conhece bem da área de direito. Pode contar comigo. Né? Que bom saber. Vou poder estar indicando você aí para os meus clientes. Divulgando aí meu trabalho também. Você tem uma comissão referente ao valor do laudo. Aí, né? Já estamos fazendo negócios aqui, ó. É verdade mesmo, estou fazendo negócio. Então tá certo. Mas, Odete, muito obrigado, tá? A gente está finalizando aqui o nosso podcast de hoje. Foi um prazer te conhecer.
como pessoa, né? O respeito que eu tenho por vocês já é imenso, né? Por ser mãe de um grande amigo meu aqui de Ponta Grossa. E Eu meu tá filho aqui aí, na cidade de Ponta Grossa também fazendo meu filho essa... Thiago Tramontim é um É um paizão, né? paizão. É um paizão de todos. É um tesouro. Ele adota todo mundo, né? Eu Exato. sou adotado por ele e pelo filho dele lá, no tênis. Tava treinando tênis lá, eles estão me dando aula lá. Hoje vamos jogar um beach tênis lá no condomínio. Ele é um filho que cuida muito da mãe dele. Ah, é? É. Como que ele cuida de você? Assim, amor, carinho, né? Veja o que eu tô precisando. Sim, ele é bem presente, né? Presente, leva pra passear, convida, né? Meus netos também são uns tesouros, né? Então, ó, aproveita aí pra finalizar, manda um recado pros seus familiares aí. Olha pra câmera e manda um recado pra eles. Pra toda a minha família, filhos, netos, genro, nora, tios, amigos, amigas. Eu amo vocês estão todos no meu coração. Gratidão por todas as forças que vocês têm sempre me dado na minha vida. E me indica lá os trabalhos pros seus conhecidos. E me indica meus trabalhos pra mim, viu? Né? Ajuda a divulgar, né? Ajuda a divulgar. Os primeiros propagandistas aí são os familiares, né? Exatamente. Quem dá um empurrão na vida da gente é a família. É verdade. A família estando bem, saudável, tudo vai pra frente. Se a família está desequilibrada, não adianta, você pode tentar de tudo e o barco não vai pra frente, só toma outro rumo. É verdade. E eu quero te parabenizar pela boa educação que você deu pros seus filhos. Ai, graças a Deus. Eu vejo que o Thiago é uma pessoa muito especial e a gente vê que ele é especial pela formação de berço mesmo, né? Exatamente. Pela criação, né? Exatamente. Pelo bom exemplo que os pais lhe deram, né? Não só o seu Newton, como a senhora também, eu né? sempre converso bastante com meu filho, com a minha filha, com meus netos, como que tem que ser, como deve ser, entendeu? O meu filho falou assim, mãe, eu aprendi bastante com você, venho aprendendo cada vez mais, né? É importante isso, né? Hoje em dia, por mais que a gente tá numa pegada de corporativo, falando de negócios, né? De profissão, mas a gente sempre tem que lembrar da nossa formação, da nossa criação, né? Exatamente. E o que vem de berço a gente leva para a vida toda, exatamente. né? Então, os nossos princípios, né? Honestidade, ética. Quanto mais bem você faz para as pessoas, mais você colhe. É verdade. Eu vejo que vocês são bem religiosos, têm cuidado bem da espiritualidade, né? O contato com Deus. Isso é importante, Isso né? que é a melhor coisa que existe na nossa vida. É a primeira coisa de tudo, né? Exatamente. E o resto vem com o tempo, né? Exatamente. Não precisa... É isso aí. E muito obrigado pela oportunidade, Jaime. Tamo junto. Então tá bom, obrigado, viu, Odete? Foi um prazer estar contigo aqui. Eu vou pedir pro nosso pessoal depois, eles vão colocar no final do nosso podcast os seus contatos, todos o seu e-mail, o seu telefone, todas as especialidades que a gente abrangiu aqui, para que as pessoas tenham contato contigo. Pode ser até no começo, de repente, do próprio podcast, tá bom? Então vocês aí no ar, que estão no ar, nos acompanhando, fica as dicas, eu achei muito interessante. Eu invisto também na área de imóveis. Sim. Algumas locações de imóveis, né? Eu fiz minha aposentadoriazinha ali, alugando algumas casas de aluguel. E a gente tem que tomar esses cuidados com a questão do uso capião. Isso, eu gostei muito da dica que você deu, Sim. né? Olha, pague você o IPTU, porque... o proprietário é viável pagar o IPTU para ter garantia para si mesmo. Para que o inquilino, de repente, não queira tomar posse depois aí, né? Exatamente, porque tem muitas pessoas que... não, deixa que eu pague IPTU, isso aqui... para depois adquirir seu imóvel. Tá certo, pessoal. Queremos agradecer a Odete mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês também por estar nos acompanhando. Obrigado por vocês também estarem presentes junto com nós. Uma ótima noite, né? Ótima semana, ótimos dias. É isso aí. Todo dia E fiquem, então, né, as dicas que vocês tiveram aqui, tá? Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube essa entrevista. Vai estar os contatos da perita Odete Bering. E se vocês precisarem de alguma questão jurídica, fazer uma perícia judicial, questões relacionadas a bens, divórcio, qualquer outro tipo de crimes aí, grafotécnicos, a falsificação de assinaturas, tudo que a gente abrangeu aqui nesse podcast, pode contar com a Odete, que ela vai estar auxiliando vocês nessa parte jurídica. Gostei muito da questão que ela mencionou, que às vezes antes de buscar um advogado, busca também, quem sabe, um perito antes para levantar as provas, levantar os fatos, para ter garantia de que realmente você vai ser bem sucedido no processo. Exatamente, né? Tem o resultado mais rápido. Exatamente. E tá a custa não vai ser tão mais caro. E como é nível Brasil,
não é só aqui em Ponta Grossa, Paraná, que você pode contar com a profissional, mas também no Rio de Janeiro, São Paulo e em todos os estados do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, É onde isso que... aí, os 24, né? 25 estados aí que temos. Isso, exatamente. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Assim finalizamos mais um Conficast, o podcast de confiança do Grupo Confia. Fique com Deus. Com Deus.